Pessoal, agora que a gente já falou sobre a importância dos cuidados com o pneu para que a carcaça do seu pneu dure mais e consiga ter várias vidas aí de uso, falou também sobre a importância da qualidade no processo de fabricação de uma banda de rodagem. Agora vamos falar sobre a importância do processo de recapagem, ou seja, o que é importante nesse processo para que o pneu saia capacitado para ter uma vida tão grande como a primeira vida, ou às vezes até maior. Vamos entender que esse assunto é muito importante, interessante e mexe no bolso. Bom, Sérgio, aqui é onde começa todo o processo de recapagem. A primeira etapa do processo, nós chamamos de limpeza do pneu. Então essa máquina, o que ela faz? Ela faz a limpeza dos flancos ou as laterais do pneu. Tá. Né? E o que isso ajuda no processo? Você pode ver ali que nós temos até um dano na lateral daquele pneu. Sim. Ela ajuda ao operador a verificar melhor as laterais, de forma que ele consiga fazer uma inspeção visual mais precisa e detecte algum dano na lateral, alguma avaria que possa atrapalhar o processo. Certo. Além disso, a limpeza que essa máquina faz também elimina ou diminui possibilidades de contaminação no processo, que a própria poeira, a sujeira pode atrapalhar um pouco o processo de recapagem. Legal, maravilha. A máquina é totalmente automática, o operador ele simplesmente aciona o botão da máquina e ela faz todo o processo sozinha. Legal. Tá? Feita essa inspeção, essa limpeza do pneu, nós vamos para a segunda etapa do processo, que é o quê? Nós chamamos de inspeção inicial. Aqui basicamente é uma inspeção visual do operador, né? Ele vai pegar aquela carcaça que já foi limpa naquela máquina anterior e vai fazer uma inspeção na banda de rodagem, nas laterais do pneu, no interior do pneu, em busca do quê? Em busca de danos que possam recusar esse pneu para o processo de recapagem. Tá. Tá? Então, no caso, esse pneu aqui ele já está sendo inspecionado, né? Existe todo um processo que o operador vai seguir para fazer essa inspeção. A máquina possibilita uma abertura dos talões de modo que ele possa avaliar a parte interna do pneu, né, e facilitar o seu exame. Né? E aí nós temos alguns casos onde esse pneu pode ser recusado para o processo de recapagem. Tá? Esse primeiro caso aqui, esse pneu, muito provavelmente esse pneu aqui ele tenha rodado com baixa pressão. Então ele causou o quê? Um desgaste prematuro nas laterais da banda de rodagem. Tá? Então isso pode realmente trazer um problema para o processo, a carcaça pode estar mais fadigada e a gente não ter uma recapagem que vai ter a duração completa da sua vida. Né? Nós temos um segundo caso aqui também, Sérgio, que é o quê? É o uso excessivo do pneu. Né? Esse pneu está com uma série de picotamentos que poderiam ser evitados, né? E caso esse pneu fosse removido para recapagem com uma borracha remanescente um pouco maior. Tá? Então, esse excesso de picotamentos, quando nós formos seguir com o processo tanto de inspeção quanto nas próximas etapas que você vai conhecer, pode ser que seja detectado um dano muito acima do limite tolerável para o processo de recapagem. Tá. Então, esse é um pneu que possivelmente Passou da hora de tirar da operação. Passou da hora de tirar da operação, perfeito. Tá. Esse é um outro caso de desalinhamento. Muito provavelmente o caminhão esteja com algum problema mecânico de desalinhamento e causou esse desgaste irregular do pneu, como você pode ver aqui. Né? Isso também vai trazer um desgaste prematuro e dependendo do grau desse desgaste, você vai ter um dano irreparável nessa carcaça. Tá? E aqui é um caso que nós chamamos, esse pneu ele não foi recusado e nem é um pneu reformado, é um pneu novo. Esse pneu muito provavelmente sofreu um dano na estrada, o caminhoneiro, na necessidade de colocar esse pneu em operação, parou num estabelecimento e fez uma reparação desse pneu. Porém, essa reparação, se ela não for bem tratada ou for reparada numa recapadora, né, devidamente qualificada, você pode ter alguns problemas como infiltração que vai causar por esse dano que foi feito no pneu. Então, o que é uma reparação bem feita? Esse pneu ele vai ser trabalhado aqui, o operador vai trabalhar essa área interna e externamente, ele vai colocar um enchimento de borracha, vai colocar um manchão de acordo com a necessidade que esse dano precisa, e esse pneu vai poder ser utilizado e essa carcaça ser recapada futuramente. Ou seja, com esse cuidado, você não vai ter aquele problema de uma infiltração
se alastrar, alguma coisa do tipo. Exatamente. E você vai ter você vai preservar o seu bem, que é a sua carcaça. Perfeito, Né? perfeito. Caso ele não faça essa reparação correta, você pode ter a infiltração, como você mesmo disse, e você perder a sua carcaça, que poderia te render 1 ou 2 ou até 3 recapagens aí, de acordo com o uso. Tá bom? Maravilha. Então aqui é um processo que daqui já tem carcaças rejeitadas. Aqui já temos carcaças rejeitadas, e aí as carcaças que estão aptas para o processo de recapagem, ela vai seguir para o processo aqui na sequência. Maravilha. Tá bom? Sérgio, dando sequência aqui ao processo de recapagem, nós chegamos na etapa que nós chamamos de raspagem do pneu. Aqui o grande objetivo desse processo, dessa etapa, é remover a borracha remanescente da banda, daquele pneu que já foi utilizado, né? E deixar uma textura que permita uma ótima adesão da nova banda que nós vamos aplicar nesse pneu. Tá? Como você pode ver, essa máquina é totalmente automática, o operador ele não tem intervenção nenhuma no pneu. A única coisa que ele faz é configurar ali naquela tela que nós estamos vendo ali as informações do pneu, como marca, dimensão do pneu, o tipo de banda que vai ser aplicado, né? E em cima disso a máquina já faz todo o processo de raspagem desse pneu. Esse processo ele leva em média aí 4 a 5 minutos e feito isso, é uma máquina que você pode ver que ela já tem ela é uma máquina dupla, né? Então ao mesmo tempo que ela já está raspando esse pneu, o segundo pneu já está preparado para receber esse processo e automaticamente ela já vai lá para aquele segundo pneu. E essa máquina também calcula toda a área onde vai ser aplicada a banda, não? Perfeito, ela calcula tanto o tamanho da área que nós chamamos de perímetro, que vai ser o tamanho de corte da banda lá na próxima etapa lá da frente. Ela também tem um sensor de malha, onde ela detecta que a serra já está chegando ali na malha de aço do pneu. Tá? E tudo isso aí de forma automática e sem intervenção do operador. Sérgio, essa que nós chamamos a etapa de escariação do pneu. Lembra lá na etapa da inspeção inicial, quando eu falei de alguns possíveis danos que se recusam ao pneu, como excesso de picotamento? Ou seja, alguns danos eles são reparáveis e são possíveis de serem, que não recusam uma carcaça. Esses danos que o pneu sofreu nessa sua vida de trabalho, ele vai ser trabalhado aqui nessa etapa de escariação. O que o operador faz aqui? Basicamente ele remove a parte onde nós temos alguns aços expostos ou aços soltos. Nós temos um trabalho também de remover a borracha que está solta. Ele faz uma limpeza do pneu também. Então é um trabalho onde o operador, ele, em cima dos danos que aquele pneu apresenta, né, e algum desses danos a gente só consegue verificar depois da raspagem do pneu. Porque você viu lá, aquela banda de rodagem, às vezes ela esconde muita coisa. Tá? Então a raspadeira ela fez a raspagem daquela borracha remanescente. Em cima daquela borracha remanescente, o operador, em cima dos danos que ele for identificando nesse pneu, ele vai trabalhando com as ferramentas que eles possuem aqui. Então o objetivo é o quê? Remover qualquer aço oxidado, deixar uma angulação que permita uma adesão melhor da borracha, que vai ser preenchida numa etapa futura. Garantir também a textura adequada para que a gente possa receber aquela banda e ter uma adesão perfeita dessa banda no pneu. E trabalhar realmente nos danos que esse pneu está apresentando. Por exemplo, aqui também é um lugar que pode eventualmente rejeitar mais carcaça. Exatamente. Que não viu lá, né? Bem lembrado. Como eu falei, alguns danos a gente não consegue ver com aquela borracha que ainda aquele pneu possuía. Então depois de raspado, depois de escariado, você começa a abrir alguns danos, a trabalhar em alguns danos, e você percebe que o dano é muito maior do que aquilo que você conseguia ver sem abri-lo. Então realmente nós temos uma tabela onde existem alguns limites de danos reparáveis, e todo pneu que tenha um dano acima desse limite reparável, ele é rejeitado para recapagem. Tá bom? Mas um exemplo prático da tabela, por exemplo, furo pode rejeitar uma carcaça? Depende do tamanho desse furo. Nós temos uma tolerância de furos que você pode ser reparado. Então, esse trabalho, por exemplo, de reparar um furo, ele começa aqui na etapa de escariação e vai terminar lá na etapa de conserto, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tá? Agora, dependendo do tamanho desse furo, e aí eu não vou... Esse tamanho desse furo está diretamente ligado ao quê? Ao tamanho do pneu.
para diferentes tamanhos de pneu, nós temos diferentes tolerâncias de tamanho de furo. Tá. E aí, caso esse furo exceda esse tamanho, esse limite de dano, nós temos que rejeitar esse pneu para recapagem. Perfeito. Tá bom? Maravilha. Após a etapa da escariação, certo, nós temos o que nós chamamos de cimentação. Aqui, basicamente, nós vamos aplicar uma que nós chamamos de cola-cimento na área raspada do pneu, né, e toda a área que foi escariada e trabalhada naquele pneu. O objetivo da cola-cimento é o quê? É proteger esse pneu da oxidação, tanto do aço que foi exposto, quanto da borracha. Tá. Isso vai garantir uma melhor adesão da banda de rodagem que vai ser aplicada nesse pneu e garantir que essa oxidação não seja acelerada. Perfeito. Bom, feita a cimentação, aqui nós temos uma divisão do processo. Nós temos aqui alguns pneus que possuem alguns danos que nós detectamos lá na inspeção inicial, na raspagem, na escariação. Eles vão ser reparados que nós chamamos na estação de conserto. Como eu falei, esse trabalho de reparação iniciou-se lá na escariação. Aqui o operador ele vai pegar esse pneu que tem uma necessidade de ser trabalhado um dano, ele vai trabalhar esse dano, ele vai escariá-lo, ele vai preparar esse dano e vai talvez aplicar um manchão para repor aquela estrutura daquele pneu que foi danificado. O que é essa estrutura? Ou seja, todo furo no pneu, todo o trabalho que foi feito dentro da estrutura do aço do pneu, você vai ter que repor aquela estrutura. E aí é o manchão que vai fazer esse trabalho aqui nessa etapa de escariação. Agora, aquele pneu que a gente viu no começo lá, que ele tinha faltando um pedacinho ali na parte lateral ali, né? Certo. Ali também tem um processo de preenchimento, aquilo, como é que é feito? Ali, se aquele pneu tiver condição de ser recapado, ele vai ser raspado. A gente vai ter que deixar aquela área onde faltou borracha ou gastou borracha de forma não contínua. A gente vai garantir uma textura para que a gente possa depois aplicar uma banda naquele pneu. Sérgio, dando sequência aqui ao processo, nós falamos lá na escariação que o operador ele vai trabalhar nos danos e todo aquele dano que é feito no pneu, ele precisa ser reposto àquela borracha que foi removida. Essa borracha ela vai ser aplicada nessa etapa que nós chamamos de enchimento. Toda a borracha que foi removida porque o pneu apresentava algum dano, algum furo, ela vai ser preenchida novamente com uma borracha que nós chamamos de extrusado. Tá bom? Ou seja, esse aqui já é um pneu, um preenchimento. Esse é um pneu que ele foi trabalhado na escariação, né? Ele teve alguma escariação e agora ele passou por aquela etapa de enchimento e aquela borracha que foi removida, ela foi preenchida novamente. O objetivo aqui é manter um melhor nivelamento dessa borracha junto à área da banda de rodagem do pneu, de forma que a gente evite qualquer saliência que vá refletir na banda de rodagem depois de recapado. E essa lateral também teve um preenchimento aqui? Então, esse pneu ele sofreu uma avaria muito grande nessa lateral. Então, a etapa da escariação fez todo um trabalho ali de acabamento, ali de trabalho, de escariação dessa área. E esse pneu foi para a área de enchimento e essa borracha foi reposta. Essa borracha ela vai ser vulcanizada e depois é feito um acabamento para que essa superfície fique na melhor forma possível. Ela vai parecer realmente uma que não foi trabalhada ali. Legal, faz uma funilaria do pneu. É uma funilaria do pneu, exatamente. Bacana, legal. A próxima etapa aqui do processo, Sérgio, é a aplicação do coxim de ligação no pneu. Esse pneu ele vai começar o processo de aplicação da borracha de ligação, né, no pneu. A máquina ela faz todo o preenchimento, né, e aplicação dessa borracha automática. Qual que é o grande objetivo, né, dessa etapa? Essa borracha de ligação é a responsável em fazer a adesão da carcaça no pneu. Então ele começa a aplicar a banda. Existe uma espessura que é controlada pela máquina, de forma a garantir a melhor adesão da banda de rodagem no pneu. Como você pode reparar, ela já está aplicando a borracha de ligação no pneu. Algumas escariações que foram preenchidas ali no enchimento, elas são finalizadas aqui. Esse preenchimento é finalizado aqui também. Feita a aplicação da banda de rodagem, e aqui
um dos grandes segredos de uma boa recapagem também, Sérgio, é o quê? É essa centralização da banda de rodagem na carcaça. Tá? Isso vai muito com relação a tanto a habilidade e o treinamento que esse operador recebe, porque essa centralização ela evita muito desgaste regular do pneu depois desse pneu, quando esse pneu for ser colocado em trabalho, em uso. Tá? Então aqui começou a roletagem do pneu. O objetivo desses roletes é realmente eliminar aquele ar que fica preso entre a banda de rodagem e a borracha de ligação. Tá? Essa roletagem ela passa por toda a circunferência do pneu e por toda a banda de rodagem, né, de forma que os roletes vão se abrindo e eliminando todo esse ar depositado entre a banda e o coxim. Sérgio, depois de aplicada a banda de rodagem nesse pneu, nós temos a etapa de envelopamento e montagem. Tá? Basicamente, são envelopes de borracha que vão ser aplicados nesse pneu. Para quê? Para garantir que a pressão que vai ser aplicada dentro da autoclave seja uniforme e se aplique por todo o pneu de forma bastante uniforme. Tá? Você tem envelope interno e envelope externo. Nós temos envelope interno e envelope externo. Você está falando bastante dessa questão da preocupação de sempre tirar ar, né? De não deixar no processo. Certo. Mas na prática, vamos lá, se você não tem todo esse processo de qualidade aqui e você deixa ar durante o processo, o que acontece na prática na estrada, o pneu? Eu vou falar um pouquinho do que acontece aqui e qual a consequência lá na estrada, tá bom, Sérgio? Nessa etapa aqui do vácuo, depois do envelopamento, caso a gente não faça esse vácuo do envelope aqui no pneu, nós podemos ter o quê? Quando esse pneu for entrar para a autoclave, a gente pode ter uma falta de uniformidade da pressão da autoclave no pneu. E isso pode ocasionar o quê? Pode ocasionar algumas falhas ou de vulcanização na banda de rodagem. Tá? E o que isso vai causar para o caminhoneiro? A soltura da banda de rodagem desse pneu. Tá? Então, realmente, depois do envelopamento, um vácuo perfeito aqui do pneu nos ajuda a ter uma perfeita uniformidade da pressão que vai ser aplicada dentro da autoclave. E lá, quando esse pneu estiver em uso, a gente vai garantir que esse pneu vai ser realmente 100% vulcanizado por toda a sua circunferência. Além disso, o excesso de ar entre o envelope e a banda pode causar algumas falhas de acabamento, que aí vai trazer uma questão de aparência do pneu. Perfeito, tá bom? A autoclave nada mais é do que um vaso de pressão. Tá. Né? Ele vai receber pressão, ele vai receber um calor, uma temperatura, por um determinado tempo. Tá. Em cima de algumas características de banda de rodagem, banda de tração, bandas mais lisas, nós temos tempos diferentes de vulcanização. Tá. Tá? A nossa temperatura aqui de vulcanização é a mais fria do mercado. E por que eu falo isso? Porque a temperatura, o calor, ele é um grande inimigo do pneu, é um grande inimigo da borracha. Tá? Na prática, você está falando que essa autoclave tratando o pneu com a temperatura mais baixa judia menos da estrutura do pneu. Eu vou agredir menos a carcaça. Tá. Exatamente, Sérgio. Legal. Então, quanto menor a temperatura, menor a agressão à carcaça. Maravilha. Tá? E aí, o que isso pode resultar? Pode resultar tanto numa vida útil daquela recapagem, quanto na recapabilidade, ou seja, a volta daquele pneu para ser feita uma nova recapagem, para ser recapado novamente. Legal. Maravilha. Bom? Sérgio, lembra daqueles casos daqueles pneus que sofrem alguma avaria na lateral? O pessoal faz a escariação e depois faz o enchimento daquela lateral. Perfeito. Né? Nesses casos, depois de ser feito esse enchimento, o pneu vai passar por todo o processo, vai ser vulcanizado. E aqui na linha final, né, na inspeção final, nós damos um acabamento nesse pneu. Ou seja, aquela borracha que foi aplicada para preencher aquele dano lateral, ele vai ser nivelado para quê? Para garantir uma melhor aparência desse pneu recapado. Maravilha. Tá? Então, o objetivo também, além de se preocupar em fazer uma boa reforma desse pneu, é a preocupação com a estética, o acabamento desse pneu recapado para ser entregue para o nosso cliente. Tá bom? Sérgio, esse pneu aqui ele já está pronto para ser entregue para o cliente. Então, ele já passou por todo o processo, passou pela inspeção final, já está identificado com o nome do cliente. Como você pode ver, ele atende a todos os requisitos, né, com relação à centralização da banda. Olha o acabamento lateral desse pneu. Tá? Ele está com as etiquetas que o processo do Inmetro exige para toda a recapadora. Uhum. Então é um pneu que realmente já passou por todo o processo, foi aprovado, né, está apto a ser utilizado aí nas nossas estradas. E aquela fitinha de acabamento, ela vulcanizou aqui. E aquela fita de acabamento, o diferencial dela aparece aqui agora, Sérgio.
Você pode ver que Nessa linha para baixo não dá nem... essa é a linha da tira de acabamento, mas é um pneu recapado que muitos que não são especialistas em pneu não sabem identificar a diferença de um pneu recapado de um pneu novo. Legal. Tá? Então esse pneu aqui está 100% e está pronto para ser entregue para o cliente. Maravilha. Tá bom? Então, obrigado por tudo. Valeu. Viu, cara? Prazer, Obrigado. valeu, Prazer viu? é tudo Obrigado. meu. Até mais. Obrigado.